Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. À tarde vinham chegando. Os 12 apóstolos aproximaram de Jesus e disseram: despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, hoje com muita alegria, dia 19 de junho, hoje nós vivemos a solenidade de Corpus Christi. A solenidade, a festa do Santíssimo Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não quero aqui nessa meditação explicar e falar a respeito de como surgiu a festa de Corpus Christi, até porque a gente, se colocar na internet, nós colocamos aí, hoje nós temos com muita facilidade acesso a saber como surgiu a festa de Corpus Christi, que veio lá daquele padre que tinha dúvidas de fé e a hóstia se transforma em carne na sua mão, né, e começa a gotejar e a pingar no corporal o preciosíssimo sangue de nosso Senhor. Um milagre que perdura já por séculos, né? E fizeram estudos aí, né, nessa hóstia que virou carne, sangue AB positivo, sangue como se fosse tirado de uma pessoa viva. A história é linda e maravilhosa, né? É só para dizer que Jesus aqui está dando provas, né, que é Ele mesmo a Eucaristia. E daí, claro, né, tem toda uma história porque surgiu aí a festa de Corpus Christi. É linda, vale a pena você conhecer essa história na íntegra, porque que a igreja hoje celebra em toda a Igreja Universal, né, a Igreja Católica espalhada pelo mundo, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria hoje de tomar um pouco aqui da sequência da missa de hoje, que foi feita, redigida por Santo Tomás de Aquino, qual o Papa Urbano ele pediu que Santo Tomás de Aquino fizesse um ofício. Aliás, na realidade ele pediu para 3 pessoas, né? Mas quando aqueles que apresentaram, o Santo Tomás ficou para apresentar o seu ofício por último, quando aqueles que já tinham apresentado e quando ouviram, né? Na realidade, quando Santo Tomás de Aquino apresentou a sua, aqueles que iriam apresentar ainda rasgaram, simplesmente rasgaram os seus escritos diante da beleza, diante da profundidade teológica que Santo Tomás coloca essa solenidade de hoje. Então a sequência é algo maravilhoso. Diz lá: terra exulta de alegria, louva teu pastor e guia com teus hinos e voz. Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá a vida. Vem com ela celebrar. A sequência já está dizendo, né? Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá a vida. Jesus disse isso. Aquele que comer do meu pão viverá eternamente. Aquele que come e bebe o meu sangue não morrerá jamais. Então, aqui já está um conceito bíblico. Este pão que o mundo creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que ele escolheu.
Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. Quão solene a festa, o dia que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição. Então, o dia de hoje nos recorda aquela bendita Quinta-feira Santa que Jesus, ali, ele institui o sacerdócio ministerial e ele institui o sacramento da Eucaristia e nos dá ainda o mandamento do amor. Novo rei e nova mesa. Novo rei e nova mesa. Não mais aquela prefiguração de Melquisedeque, rei de Salém, que diferente de todos aqueles do Antigo Testamento, que oferecia holocausto de animais, estranhamente, Melquisedeque oferece pão e vinho. Ora, isso é um sinal extraordinário, porque diferente de todos, né? Melquisedeque, então, ele oferece pão e vinho, uma prefiguração. Então, novo rei e nova mesa. Não mais o rei de Salém, agora o rei do universo. Aquilo que nós celebramos no último domingo do tempo comum, a solenidade de Jesus Cristo, rei do universo. Novo rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza. Foi-se a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus era uma passagem, era uma passagem do Egito para a Terra Prometida, da escravidão para a liberdade. A Páscoa cristã é a libertação do pecado para a liberdade, da morte para a vida. Era a sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo. O que é velho cede ao novo. Foge a noite, chega a luz. O que o Cristo fez na ceia, manda a igreja que rodeia repeti-lo até voltar. Olha, o que Cristo fez na ceia, manda a igreja que rodeia repeti-lo sem cessar, sem repeti-lo até ele voltar. Então, a Santa Missa será celebrada até a segunda vinda de Jesus. É um mandato do Senhor, Fazei isto em memória de mim. Seu preceito conhecemos, pão e vinho consagremos para a nossa salvação. Fez-se carne o pão de trigo, faz-se sangue o vinho amigo, deve-o crer todo cristão. Gente, que coisa espetacular. Se não vês, nem compreendes. Gosto e vista tu transcendes, elevado pela fé. Pão e vinho, eis o que vemos, mas o Cristo é o que temos em tão infinitos sinais. Gente, olha que coisa espetacular. Pão e vinho é o que nós vemos. Nós vemos pão e vinho, nós sentimos gosto de pão e vinhos, mas Santo Tomás de Aquino está dizendo com a igreja, mas o que nós temos é o Cristo. O que nós temos é Jesus. Olha, lendo isso aqui, meus amigos, sinceramente, não tem como não ser católico. Me desculpa se tem algum irmão evangélico escutando essa meditação de hoje, com todo respeito, mas não tem como não ser católico diante de tanta certeza teológica, bíblica, histórica, de que Jesus é o alimento verdadeiro e de que nós não comungamos, não se ajoelhamos, não recebemos um símbolo. Não. Nós não recebemos, nós não comemos um símbolo. Não é um faz de conta. Não é simplesmente um pão abençoado. É Jesus. É Jesus. Alimento verdadeiro permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. Olha a explicação teológica. Por isso, muitas pessoas perguntam, por que nós não comungamos nas duas espécies? Ora, as duas espécies é mais por uma questão do sinal visível. Mas o Cristo, ele está inteiro, seja na hóstia, seja no sangue. Se a gente comunga só do pão, recebemos Cristo inteiro. Se a gente comunga só do sangue, do vinho, nós recebemos Cristo inteiro. Se ele está
numa pequena partícula, numa grande, Jesus está por completo. Por isso não precisamos, comungar nas duas espécies. Quando nós comungamos na nossa espécie, o sinal para nós é mais forte, mas o Jesus é o mesmo em ambas as espécies, seja do pão, seja do vinho. É por nós e por nós todo recebido, não em parte ou dividido, mas inteiro é que se dá. 1 ou 1000 comungam dele, tanto este quanto aquele multiplica-se o Senhor. Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso. Vida e morte traz em si. Gente, Santo Tomás aqui, olha o que ele diz, essa frase da sequência. Dá-se ao bom e dá também ao perverso. Porque aquele que, como diz São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10 e 11, aquele que come e bebe o corpo do Senhor, sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Então ele diz, ele dá-se ao bom e também dá ao perverso. Mas o efeito é bem diverso. Vida e morte traz consigo. Então, Jesus ele faz mal? Sim. Sim. Para aquele que come e bebe o corpo do Senhor, em estado de pecado mortal, sem distinguir, de propósito, ele ali, o fruto, o efeito, é bem diverso daquele que comunga Jesus, em estado de graça. Supondo, pelo menos, o estado de graça. Então, o efeito é bem diverso. Morte e vida traz em si. Pensa bem, igual comida. Se ao que é bom enche de vida, traz a morte para o mal. Respondendo mais ainda. Eis a hóstia dividida, quem hesita, quem duvida. Como é todo o autor da vida, a partícula também. Jesus não é atingido, o sinal é que é partido, mas não é diminuído, nem se muda o que contém. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão dos homens. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem. Nós temos a graça de só nós recebermos Jesus na Eucaristia. Em sinais prefigurados por Abraão, foi imolado no cordeiro aos pais, foi dado no deserto, foi maná. Bom pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade, conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade, transportai-nos para o Pai. Aos mortais dando comida, dás também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá no céu. Gente, isso aqui dispensa qualquer palavra, dispensa qualquer comentário, a riqueza e a beleza da nossa igreja. Que a gente possa, nessa meditação de hoje, um dia de Corpus Christi, amar profundamente o mistério da Eucaristia. E aqui não tem como eu não dizer isso. Não dá para amar o mistério da Eucaristia dissociando do mistério do sacerdócio ministerial. Porque Eucaristia e sacerdócio, elas estão extremamente unidas. Um existe por causa do outro. Então não tem o sentido a gente amar a Eucaristia sem amar o sacerdócio católico. Nós hoje somos convidados a isso. Há um amor profundo ao mistério da Eucaristia, mas um amor profundo também ao mistério do sacerdócio. Porque o padre ali, ele age in persona Christi. É o próprio Cristo que consagra na pessoa do seu ministro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.